pessoal, a gente está aqui em mais um episódio do Só Pra Ver Podcast, um podcast aqui da ETEC, feito por todos nós, alunos aqui. Se você ainda não conhece o nosso canal, cara, já vou pedir para você se inscrever, assistir os episódios, curtir, comentar, compartilhar, né? Ele só vai chegar mais longe se você nos ajudar nessa missão. E hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, que é o deputado Guilherme Cortez. E, além disso, ele é ex-aluno dessa escola aqui, gente. Uma salva de palmas para você. Muito obrigada pela sua presença. Tudo bem? Muito obrigado, meu bem. Fico muito feliz de estar aqui. É emocionante para mim voltar na Roberto Marinho, ver que vocês têm projetos tão legais e que a essência criadora, inovadora da escola continua a mesma. Então, parabéns pela iniciativa do projeto do podcast. Obrigada. A gente que agradece. E aqui a gente tem uma tradição que é assim, você se apresenta, né? Na verdade, para quem não te conhece, fica à vontade. Olha, meu nome é Guilherme, eu tenho hoje 27 anos, eu nasci aqui em São Paulo. Estudei o ensino médio no METEC, ETEC de São Paulo, e no segundo ano do ensino médio eu decidi fazer técnico. Aí, como eu era de humanas, eu fui procurar um técnico que fosse mais abrangente, mais criativo. E encontrei produção de áudio e vídeo, que na época estava na 7ª turma. Você está em qual turma? Nossa, nem sei. Sei lá, 22, 24? 24. Eu fui da T7, que estava começando, acho que estava terminando a primeira leva, já tinha se formado, algo do tipo. E a ETEC foi muito legal, foi uma experiência transformadora para mim, o ensino público e esse ambiente criativo, que eu não conhecia até então, os professores, o movimento de estudantes, foi fantástico. Eu acabei não concluindo o curso, porque como eu tinha entrado na metade do ensino médio, o último módulo, eu já estava fazendo faculdade. Daí eu me mudei para Franca, no interior de São Paulo, fui fazer Direito, acabei me afastando um pouco da área da arte, da cultura diretamente assim. E desde aquela época que eu estava aqui, eu já gostava muito do ativismo político, do movimento social. E acabou que quando eu me mudei lá para o interior, eu me envolvi com muitas coisas e acabei virando deputado estadual. Fiz faculdade, me envolvi com o movimento estudantil, fui candidato a vereador por conta disso lá no interior. E daí, na última eleição, me elegi com a campanha mais barata do estado, por conta de todos esses movimentos que a gente tinha participado, deputado estadual, um dos mais jovens do estado. E tenho muito orgulho do trabalho que a gente tem feito, priorizando, dentre outras coisas, as ETECs e a educação pública, para tentar retribuir também um pouco disso que essa escola e que outros espaços ofereceram para mim e oferecem para tanta gente. Sim, é verdade. Mas se realmente tu achava que ia chegar nessa questão da política, tipo, acho que um dia eu vou ser político, ou foi acontecer naturalmente, assim? Foi acontecer assim. Geralmente, quando as pessoas perguntam quando você virou político ou quis ser político, geralmente as pessoas estão se referindo a você se candidatar. Porque, para a grande maioria das pessoas, política é você se filiar num partido, disputar uma eleição, ganhar uma eleição e as consequências disso tudo. Quando eu estava aqui, nessa época, eu estava descobrindo o mundo e vi que a política é muito mais do que só o ato de você se candidatar e ser eleito ou não. A política está nessa conversa que a gente está tendo, a política está enquanto a gente se organiza para mudar as coisas na nossa escola, a política está em tudo. Sim. E uma das derivações dela é a política institucional. Então, nessa época, eu não imaginava, que eu imaginava que eu ia me candidatar e muito menos que eu ia ser eleito deputado estadual ou com essa idade, porque tudo isso parecia tão distante. Eu acho que foi uma consequência. Eu decidi me candidatar não porque era uma vontade minha, um sonho meu, uma expectativa minha, mas porque foi uma consequência de todas aquelas lutas que a gente fazia. A gente falou, precisamos ocupar esse espaço também. Sim. Tanto que eu digo que faz 10 anos que eu estudei aqui e que eu estava nessa onda, né, descobrindo tudo isso. Eu acho que o que eu faço hoje como deputado é exatamente o que eu fazia como estudante, porque eu defendo as mesmas coisas. A única diferença é que agora eu faço isso de um outro espaço, de cima de uma tribuna, com a responsabilidade de um mandato, que claro que te dá outras possibilidades, te dá mais audiência, visibilidade, mas em essência são as mesmas coisas que eu defendo desde aquela época. E nem acho que é mais importante um deputado do que o que os estudantes podem fazer. Segue a mesma linha, né? Porque tem coisas que os estudantes conquistaram aqui nessa escola, em outras ETECs, que foi feito pela mobilização de
de estudantes, sem precisar de um deputado, sem precisar de um juiz, sem precisar do governador, do presidente. Então, eu acho que não tem um espaço de luta que é mais importante que o outro. Sim. E é um pouco que a gente falou um pouquinho antes, na verdade, né? Quando o Leonardo perguntou sobre a questão das ocupações, se você tinha feito parte, né? Os lanches são fruto disso, né? Também, dessas ocupações. Sem dúvida, sem dúvida. Então, por exemplo, se hoje a gente tem suco, tem lanche para vocês poderem... Quando vai passando o tempo, essa memória histórica ela vai se perdendo. Daí a gente passa a achar que essas coisas caíram do céu. Sempre tiveram lá. Nem sempre tiveram lá. Então, uma coisa tão básica quanto ter refeição, ter lanche, para os estudantes poderem consumir, foi fruto de mobilização de estudantes lá de trás, que lutaram, que ocuparam e conseguiram garantir as coisas. Dentre outras coisas, o sistema de reserva de vagas que a gente tem nas universidades, tudo isso é fruto de mobilização, né? Que pode ter a participação e o apoio de pessoas que estão na política institucional, mas que no limite é a luta que cada um faz no seu dia a dia, no seu espaço, conquistando isso. E isso aí vai ficar para as próximas gerações de alunos, de pessoas tal, que, entendeu? Que vão se beneficiar disso e às vezes nem vão saber quanta gente que lutou para a gente poder ter. É verdade. E já pegando, na verdade, um pouco desse teu histórico, né, aí de lutas, de estar defendendo muitas coisas que você acredita desde lá de trás, como é que você enxerga a importância de uma educação política mesmo, assim, sabe? Eu acho que, às vezes, a gente nem sabe muito pelo que está lutando, talvez, né? Muitas pessoas desconhecem esse poder da luta. Eu também, quando já fiz faculdade... De quê? Eu fiz jornalismo. Ah, que legal. Na UFPA, né, do Pará. Eu vim de lá para cá. Que legal. E aí, percebi pelo sotaque. Pelo sotaque. Deve perceber só um pouquinho, né? E aí, lá, a gente também passou por esse processo, né? Teve greve, teve ocupação da universidade. E como é que você enxerga essa importância da educação política dentro dos espaços educacionais mesmo, né? Não só dentro de uma universidade, mas pegando as escolas, aí o ensino fundamental ainda, o ensino médio. Eu vou te falar que a educação mudou muito nesses últimos 10 anos. Porque quando eu estudava aqui, quando eu terminei o ensino médio, foi literalmente no último ano antes da gente entrar numa onda de retrocesso nesse país muito grande, de 2016 para cá. E nesses 10 anos que se passaram, muita coisa se regrediu. Então, eu vejo, visitando escolas, universidades, o quanto que as pessoas têm medo de falar a palavra política. Às vezes, eu entro numa escola estadual, as pessoas os professores, os diretores ficam com medo de me receber, porque falam, sabe, eu sou deputado estadual, eu sou uma autoridade eleita para acompanhar, conhecer, que tem que visitar uma escola. Só que daí tem muito receio, porque pensa que isso aí vai ser entendido como uma instrumentalização disso ou daquilo. Quem se interessa por isso é quem não quer que uma escola seja um espaço de pensamento crítico. Isso que eu acho. Quando a gente quer debater política, que eu acho que também é um espaço dentro de uma escola, hoje em dia, quando as pessoas taxam isso de doutrinação, né, que é uma besteira que as pessoas inventaram, que, na verdade, ninguém quer doutrinar ninguém. E ninguém tem esse poder de doutrinar ninguém. Eu não conheço uma escola onde isso tenha acontecido. Mas a escola ela tem que ser um ambiente para o debate crítico, porque isso é o papel da educação. A educação ela precisa necessariamente ser livre e ser crítica. A arte, num curso de produção de áudio e vídeo, ela, por essência, ela tem que ser livre e ser crítica. Porque se você tem uma arte toda atada, você não consegue produzir as melhores coisas que foram produzidas. Não é? Então, você precisa dessa liberdade, você precisa ter dessa criticidade. E eu acho que a escola, sobretudo a escola pública, sobretudo um curso fenomenal como um curso audiovisual, sobre os cursos técnicos que a gente tem na área da arte, da cultura, eles têm esse dever, porque a gente precisa ter a liberdade da crítica, da discussão, da reflexão, que não é necessário, a gente não quer que todo mundo pense igual. Quem defende que todo mundo pense igual é igual a ditadura, pensamento único, que a gente quer que as pessoas possam refletir, discutir, e assim vão produzir os melhores documentários, vão produzir os melhores videoclipes, vão produzir as melhores produções acadêmicas, que dependem da liberdade. Então, acho que é muito importante que esses espaços eles sejam um espaço para discutir a realidade. Você tem uma série de questões ao nosso redor, na nossa sociedade, coisas que precisam melhorar, que precisam mudar, que a gente precisa jogar luz para discutir esses temas e para dar visibilidade para discussões e pautas que são importantes. Eu acho que um espaço como esse é o espaço para se fazer isso. Porque se a gente não fizer isso nesse espaço, não discutir, se a nossa arte, se a nossa produção não for para jogar luz sobre esses temas, o que vai ser? É verdade. E já pegando o gancho, então, nessa tua fala, a gente queria entender um pouquinho, já que a gente está no curso de produção de áudio e vídeo, né?
Quais são as tuas propostas voltadas para esse lado do audiovisual, né? Porque a gente, assim, a arte sofre muito, né? Então, a gente já teve vários cortes aí antigamente e agora a gente quer entender um pouquinho como é que a gente pode melhorar essa questão, porque, assim, quando a gente fala de cinema brasileiro, né, a gente enfrenta muita luta, até de espaços em salas de exibição. Como é que você enxerga esse cenário, né, do audiovisual e o que você pretende fazer para que a gente consiga conquistar mais espaço aí? Eu aprendi nessa escola e nesse curso a respeitar o cinema brasileiro, a conhecer o que é o cinema brasileiro de fato. Principalmente na área do documentário, que foi a área que eu mais gostava na época. E, felizmente, esse ano, graças ao sucesso de Ainda Estou Aqui, que trouxe o primeiro Oscar internacional, mais gente está olhando para o cinema brasileiro. Claro que a gente não precisa da validação de um Oscar para giganteza do cinema, da produção audiovisual que a gente tem aqui no nosso país, mas que bom que com isso, com esse reconhecimento, mais pessoas que antes não se interessavam, ou antes não conheciam, ou antes não tinham acesso, passaram a ter. A gente teve um avanço nos últimos anos, que foi a criação da cota de tela do cinema nacional. Então, você obrigar nas salas de cinema, que são sobretudo cinemas comerciais, a você ter um mínimo de produções nacionais, só que a gente queria avançar, eu sou autor de um projeto de lei na Assembleia, para você ter uma cota de tela do cinema nacional independente, porque essa é uma diferença também. Sim. É importante que você tenha um mínimo de filmes nacionais do cinema brasileiro nos cinemas, mas também é importante que você tenha um espaço para o cinema independente, porque a gente sabe que as grandes produtoras, Globo Filmes, assim por diante, têm uma estrutura, têm uma condição, têm financiamento. E a gente sabe que você tem muitos fazedores de audiovisual, produtores de audiovisual do cinema independente, produzindo coisas formidáveis, que às vezes não tem essa mesma estrutura, não tem uma distribuidora para colocar no cinema, não tem espaço, e muito disso é perdido. Né? O cinema de guerrilha, que a gente chama. Então, a gente, com esse projeto, tem o objetivo de passar a ter essa obrigação também nos cinemas, para se incluir dos cinemas independentes, para a gente poder dar mais visibilidade, que eu acho que é muito importante. Mas, para além disso, a gente hoje vive um momento delicado aqui no estado de São Paulo, em específico, em que você tem um desmonte de algumas de políticas culturais muito importantes, de editais muito importantes. Hoje, boa parte da produção cultural no Brasil depende do edital público, não é? Vários editais que existem, ou que existiram, que quem trabalha com audiovisual, quem trabalha com multimídia, quem trabalha com artes em geral, depende desses editais para poder financiar os seus projetos. Ao mesmo tempo, a gente tem tido algumas restrições de editais, né, por conta do corte de verbas, dificuldade para se acessar esse recurso. E a gente está combatendo isso também. A gente acha que você precisa garantir um recurso adequado para a área da cultura e, sobretudo, para esses editais que a gente sabe que eles são muito importantes para sustentar, financiar a nossa indústria cultural. Sim, tudo isso, né? Tem bastante coisa. Muita coisa. A gente tem um projeto que é muito interessante para vocês, que eu acho um absurdo que o Centro Paula Souza não tenha política de permanência estudantil. Política de permanência estudantil, que a gente chama, são as políticas, tanto as ETECs quanto FATECs, que são as políticas para você garantir que depois que você passa pelo vestibular ou pelo vestibulinho, você consiga permanecer no seu curso. Então, o próprio lanche, que vocês falaram, é uma política de permanência, porque você precisa comer para poder fazer sua aula, né? Mas, principalmente, quem vai fazer faculdade, que você tem FATECs que não tem refeitório, o que não tem, nenhuma FATEC tem moradia estudantil, mesmo as bolsas. Então, a gente tem esse projeto para que no sistema do Centro Paula Souza, ETECs e FATECs, você passe a ter políticas de permanência estudantil de fato, integrais. Sim. Então, que você tenha, obrigatoriamente, em toda ETEC, em toda FATEC, você tenha uma política de alimentação, que você tenha política de auxílio socioeconômico para quem precisa de um auxílio para poder se manter no curso, que você tenha política de moradia estudantil para quem vem de uma outra cidade, como é o seu caso, por exemplo, alguém que se muda de uma cidade para fazer sua faculdade ou para fazer seu curso técnico e não tem um lugar para ficar. Não é? Então, se a USP, a Unesp, a Unicamp tem, por que as FATECs as FATECs não podem ter? É verdade. Isso é uma realidade muito, muito forte ainda, na verdade, né? Quando eu fiz jornalismo, tinha estudantes que realmente vinham do interior, às vezes iam e voltavam todos os dias, inventando o quê? 2, 3 horas, né, de trânsito. E alguns que tinham que lutar, pegar realmente uma bolsa permanência, um auxílio para conseguir morar na cidade, no caso Belém, né, que era onde tinha a universidade,
para não ficar nesse jogo de vai e vem, né? Eu me mudei para uma cidade que fica a 400 quilômetros daqui. Nossa. Muito distante. E eu dependi, durante os meus 4 anos de faculdade, de políticas de permanência estudantil, das mais variadas. Desde as políticas de moradia até as políticas de auxílio socioeconômico. Essa é uma realidade de muitos estudantes. E que bom que agora as nossas universidades, principalmente por conta do sistema de cotas, mas não só, estão se tornando mais populares e, consequentemente, tem mais demanda. Eu acho um absurdo quando eu visito uma FATEC ou uma ETEC, você não tem um refeitório. Um lugar onde as pessoas possam comer muito menos, uma moradia, muito menos uma bolsa para você poder concluir sua graduação. Então, acho que esse é um tema muito importante que a gente está querendo enfrentar e a gente sabe que isso, para poder se implementar isso, você tem que aumentar o orçamento do Centro Paula Souza, que é muito abaixo do necessário, desde a época que eu estudava, e agora, quando eu era estudante, eu lutava no movimento estudantil para a gente poder aumentar esse recurso. Agora, como deputado, a gente luta, a mesma luta lá na Assembleia Legislativa, para poder aumentar o recurso da ETEC, das FATECs e das nossas universidades. Maravilha. A gente sabe que também a bandeira LGBT é uma que você defende, né? Você fala disso muito abertamente. A gente queria saber um pouquinho da tua opinião, ou o que você acha que é importante hoje nesse meio que a gente vive, onde assim, as pessoas têm mais coragem para falar sobre, mas ainda enfrentam muita resistência, né? Ainda enfrentam muito preconceito, para que tudo que elas fazem continue alcançando pessoas. E não só quando a gente fala de LGBT, mas quando a gente fala também de pessoas que vêm da periferia. Quando a gente fala de ensino público, muitas pessoas vêm da periferia, a maioria se bobear, né? Como é que a gente pode conseguir, você agora, estando num lugar, assim, digamos assim, privilegiado, né? E que pode falar um pouco por essas pessoas, você estudou aqui na ETEC, você sabe um pouco dessa realidade, né? Como é que a gente pode conseguir ainda levar esses projetos adiante para alcançar o público, né? E fazer com que, assim, tenha uma conscientização maior, com que as pessoas abram um pouco a mente, entendam muito como é que as coisas funcionam, né? Então, é por isso que existem as cotas, né? Porque para que essas minorias elas consigam chegar em lugares onde talvez as pessoas não queiram que a gente chegue, né? Veja bem, eu acho, como você disse, eu acho que a gente está vendo uma mudança cultural muito importante. 10 anos parece pouco tempo, desde que eu estava aqui, mas em 10 anos você percebe como que o debate da sexualidade e do gênero avançou. Uhum. E tenho certeza que nos próximos 10 anos vai avançar muito mais. E tenho certeza que nos 10 anos anteriores aos que eu estava aqui, era muito mais difícil. Então a gente vai percebendo a cada geração, principalmente nas novas gerações, o quanto que você tem uma aceitação muito maior à diversidade sexual e de gênero, por um lado. Por outro lado, como consequência desse avanço, a gente também tem grupos na política que se articulam para tentar retroceder nesses avanços. Então, você tem hoje grupos políticos muito bem organizados que uma das suas principais bandeiras não é avançar nos direitos da população LGBT, mas combater esses avanços. Te dar um exemplo, a Assembleia Legislativa, meu primeiro ano de mandato, fez uma comissão parlamentar de inquérito para investigar um ambulatório que atendia pessoas com disforia de gênero, pessoas transexuais. Ou seja, um serviço que já é tão... que falta, ao invés da gente estar discutindo como expandir esses serviços, a preocupação de parte dos deputados, principalmente dos deputados da extrema-direita, era combater o pouco que tem. A reação que houve agora, a aprovação das cotas para pessoas trans na Unicamp, que é um avanço muito importante, só que está tentando fazer retroceder. Então, acho que a gente tem um desafio. Por um lado, a gente tem, como nunca na história, você tem uma aceitação, e eu acho que a cultura, o audiovisual, contribuiu muito para isso. Então, você ter hoje mais visibilidade, mais protagonismo, mais novelas, filmes, séries, que tratem abertamente da questão da diversidade sexual e de gênero, isso tem um impacto muito grande. Eu vejo na minha família, eu vejo nas pessoas próximas a mim, o quanto que o consumo desses produtos, dessas produções, vai mudando. Essa é a grande riqueza e o poder da cultura e do audiovisual, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem esse desafio de enfrentar esses grupos. Eu digo que o primeiro desafio que a gente tem para a população LGBT é manter ela viva. Tá. Porque se hoje a gente tem uma realidade em que a população LGBT está mais vulnerável à violência, em primeiro lugar, você tem que garantir que as pessoas estejam vivas. Em segundo lugar, as pessoas estando vivas, tem que garantir que elas tenham as condições
para que elas possam viver, então que você tenha saúde, que você tenha emprego. Em terceiro lugar, as pessoas estando vivas e com condições de viver, você tem que garantir oportunidades iguais. Eu sei que é muito triste, a gente já deveria estar, não precisaria ter que percorrer todo esse percurso básico, né? Mas, em primeiro lugar, você tem que ter uma política de segurança pública para manter as pessoas LGBTs vivas, porque se você é expulso de casa, se você é assassinado, se você sofre com a violência, você não pode ocupar uma vaga no mercado de trabalho, você não pode exercer outros direitos seus. Garantindo essa política de segurança, você precisa ter uma política de saúde integral para a população LGBT, que é especialmente vulnerável, principalmente as pessoas travestis, transexuais, por conta da vulnerabilidade social. Muitas têm que recorrer à prostituição, então tem todo um desmonte das políticas de combate às ISTs no último período, que atinge especialmente a população LGBT. E, em terceiro lugar, você tem toda uma longa lista de políticas públicas para assegurar que as pessoas LGBTs elas vivam em condição de igualdade com as demais. Então, a política de cotas trans nas universidades, Sim. por exemplo. As pessoas perguntam, por que você precisa ter cotas para pessoas trans se o gênero da pessoa não influencia na capacidade dela de fazer uma prova? Não influencia mesmo. Agora, a vulnerabilidade que essa pessoa é exposta por conta da sua identidade de gênero e do preconceito tira oportunidades dela de fazer uma prova em condição de igualdade com as demais. Se você tem 82% das pessoas transexuais que têm que evadir da escola no ensino médio, como que você vai esperar que essas pessoas possam fazer um cursinho, prestar uma FUVEST e entrar numa universidade? Por isso que você só tem 0,3% de pessoas trans no ensino superior das universidades federais. Então, são políticas para você equilibrar situações de desigualdade. Se você tem uma desigualdade que impede essas pessoas de entrar na universidade, você tem que ter uma ação afirmativa. Se tem uma desigualdade que tira essas pessoas do mercado de trabalho formal, você precisa ter política de emprego. E assim por diante. No audiovisual, você tem que ter políticas de incentivo para produções voltadas para esse público. E assim por diante. Então, acho que o primeiro desafio é que as pessoas estejam vivas, estando vivas, que elas tenham condição de viver bem, e vivendo bem, que elas tenham condição de viver em igualdade de oportunidades e direitos com todas as demais. Não é pedir muito, né? Não é pedir muito, isso é verdade. A gente acha que vai precisar, já está encaminhando aqui para o final, sei que o tempo está corrido, mas tem alguma coisa que você viveu ou presenciou, ou que você gostaria de ter o conhecimento um pouquinho antes, né? Olhando agora para a sua jornada, que pessoas que estão ainda nesse processo, ou estão iniciando, pessoas que estão na escola ainda, que você pode dizer... Não sei, não existe o caminho das pedras, né? Essa é a grande realidade, quem dera que tivesse, mas não existe. Mas que as pessoas possam buscar, onde elas podem buscar mais informações, onde elas podem encontrar pessoas que vão apoiar mais elas, que estão iniciando nesse processo, seja pessoa LGBT, seja pessoas que vêm da periferia, principalmente também nesse meio do audiovisual, que é o meio que a gente está aqui na ETEC, né? Bom, eu sempre, desde a época que eu estava aqui na ETEC, e era uma época que estava muito na moda o ativismo individual. Hoje está um pouco menos, mas estava muito na moda isso de... sem coletivos, sem partidos, tal, você se vira por você mesmo. Eu nunca gostei muito dessa ideia, porque eu sempre achei que a gente se indigna todo dia, você acorda, você passa raiva com alguma coisa no trânsito, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente se indigna com muitas coisas. Se a gente guarda essa indignação só pra gente, ou se a gente tenta resolver cada uma das coisas que nos incomodam sozinho, você não dura um mês. Porque você se frustra, você se cansa, você se quebra, você se prejudica. Eu sempre achei que era mais importante você encontrar outras pessoas para você fazer isso junto. Porque eu aprendi, na época que eu estava no ensino médio, que eu estava estudando aqui, que seja da coisa mais boba, que uma coisa que você quer mudar o ar-condicionado na sua sala, o ventilador na sua sala, seja o lanche que você tem direito de ter na sua ETEC, seja o preço da passagem de ônibus, ou seja uma grande mudança estrutural no seu país, no seu estado, quando as pessoas, elas, de alguma maneira, se juntam, se mobilizam e questionam, elas são capazes de mudar. Eu vi isso na prática. E essa convicção eu mantenho nos últimos 10 anos. Então, o que eu diria para as pessoas é que, mais do que nunca, a gente teve ao nosso redor visivelmente, várias coisas que precisam ser mudadas. Vários problemas na nossa sociedade que precisam ser mudados. Eu acho que a arte é um meio fantástico de você mostrar isso de maneira lúdica, e você questionar e você convidar as pessoas a tomarem uma ação.
em relação a isso. Mas eu digo para as pessoas não tentarem fazer isso sozinhos, porque sozinhos a gente se frustra, se cansa. Você sempre vai encontrar um grupo de pessoas, de amigos, que pensa como você e que está disposto a fazer um filme com você, que está disposto a organizar uma manifestação com você, a fazer um podcast com você, e junto com as pessoas a gente anda melhor. Parte dos melhores amigos da minha vida eu conheci nessa escola e sigo mantendo contato até hoje. Parte das coisas mais importantes que eu aprendi na vida e que me ajudam muito hoje na política institucional, eu aprendi nessa escola. Então, digo para as pessoas não duvidarem da nossa capacidade de mudar as coisas, porque o tempo todo tentam dizer para a gente que a gente não é capaz de mudar isso, aquilo outro, e que procurem outras pessoas que, junto com você, têm essas ideias e faz negócio, faz alguma coisa acontecer. Faz seu podcast, faz uma manifestação, faz seu grêmio, faz seu partido, lança sua candidatura, faça as coisas acontecerem. A gente precisa que as pessoas reajam ao que está acontecendo. É isso. Muito obrigada. Nossa, só que já foi uma aula pra gente, na verdade. Eu espero que, da mesma forma que todos nós aqui aproveitamos esse momento, as pessoas que estão em casa também, que estão em qualquer outro lugar, possam aproveitar de onde quer que estejam vendo. Fazer um brinde aqui com suco, né? Aqui, brinde que foi muita luta para conseguir esse suco. E tá gostoso, tá bom. Nem provou, tô testando a qualidade. Prova agora. Ó, já tá no fim. Sabe que tem gente nessa sala aqui que votou em ti, hein? É mesmo, eu agradeço a todo mundo que votou em mim. E estava falando que eu gosto muito de retribuir o que os espaços fizeram por mim. Eu acho que a CETEC tem uma contribuição muito grande na minha vida e por isso que eu estou muito emocionado de estar aqui hoje e quero ouvir de vocês, dos alunos, dos professores, o que agora que a gente está nessa posição especial, como você disse, de um mandato, o que a gente pode fazer para apoiar essa CETEC tão maravilhosa, tão fantástica, para vocês terem ainda mais condição de fazer a arte chegar em mais pessoas. Vamos conversar sobre isso depois. Vamos conversar. Uma sensação... E parabéns pelo projeto. Ai, nossa, obrigada. Eu, quando estava aqui, eu me envolvi muito com o Vídeo Criaturas, que eu acho que não existe mais. Então, tô sabendo aí, hein? Mas era um projeto extracurricular, que a gente fazia uns vídeos, daí a gente cobria festivais. Que e top. Daí eu lembro que eu era meio que o produtor, eu gostava muito de produção. E daí a gente foi cobriu vários, cobriu o Eco Falante, cobriu... Nossa! O Super Off, claro, cobriu É Tudo Verdade, e uma vez chamaram a gente, pagaram a passagem e tudo, para a gente cobrir o Festival Internacional de Filmes Curtíssimos, Nossa, em Brasília. Que e foi chique. Um negócio para a gente ir lá e filmar, foi uma super experiência. Então, manda bala aí no projeto de vocês, porque eu acho que poucas escolas têm essa liberdade para você fazer um projeto que nem esse e voar o mais longe que você puder. É verdade. Uma sensação boa voltar 10 anos depois aqui? Muito boa, muito boa. E ver que, felizmente, essa escola continua, depois de um período difícil, mantendo esse ar de liberdade, de discussão, de criatividade, como tinha que ser. Aí, maravilha. Muito obrigada por você ter Eu que agradeço, participado. meu amor, e parabéns pelo projeto de vocês Obrigada. todos. Gente, eu quero muito agradecer vocês que acompanharam essa entrevista aqui com a gente. Esse é só mais um episódio. A ideia é que esse projeto ele avance, assim como o deputado, né, avançou bastante na carreira dele, que esse podcast avance, e todo mundo que faz parte dele avance, e todos os alunos da ETEC avancem também. É isso, gente. Obrigada. Até a próxima.